Bom, meninos, então, o tema da nossa aula de hoje é Política Nacional de Humanização, tá? Conhecido como PNH, ou então Humaniza SUS. Nós temos uma política que rege, então, a necessidade, a importância da aplicação da humanização em serviços de saúde. E essa política, galerinha, ela tem que ser aplicada em todas as esferas de saúde. Então, desde a atenção básica até a atenção especializada, em UTI, centro cirúrgico, a humanização ela precisa estar presente. Então, a gente vai reconhecer a humanização como essencial nesse processo de tratamento do paciente, né? Então, nós precisamos reconhecer que o paciente ele não precisa somente de uma medicação, ele não precisa somente da realização de um exame, ele necessita também de uma assistência humanizada, porque essa humanização ela será importante nesse processo de tratamento, nesse processo de acompanhamento do paciente. Então, nós temos atualmente uma política que rege a importância dessa aplicação da humanização nos serviços de saúde. Esse material aqui eu já enviei ao grupo de vocês também. É um material de leitura bem simples que vocês podem estar fazendo uma leitura posteriormente em casa. Tá? Então, o que é a Política Nacional de Humanização? Ela foi lançada em 2003. A Política Nacional de Humanização busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e de cuidar. Então, o objetivo principal da Política Nacional de Humanização é pôr em prática os princípios que regem o SUS, tá? E a partir desses princípios mudar, gerar uma mudança na forma tanto de gerência, na forma de administração do SUS, como na forma de cuidar, tá? Então, esse serviço humanizado, ele tem que vir desde a gestão, A gestão, ela tem que ter práticas de humanização, como a equipe de assistência, Então, essa humanização, ela precisa estar centrada em todos os serviços de saúde. A PNH, que é a Política Nacional de Humanização, estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários, para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto, que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras, que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si. O que a gente entende aqui, então? Essa política nacional de humanização, ela nos indica a importância da comunicação entre os gestores, os trabalhadores e os usuários. Então, esses três atores, eles precisam estar presentes nesse processo de comunicação, nesse processo de planejamento, nesse processo de intervenção, E aqui ele nos traz uma ideia muito importante, A ideia dos usuários no cuidado de si. Nós precisamos reconhecer que os pacientes, eles são responsáveis pelo seu próprio cuidado. Então, o paciente, ele tem o direito de escolha, ele tem o direito de opinar, tá? O paciente, ele não tem que ficar somente lá, deitado numa cama, esperando receber todo o tratamento. Não. O usuário, o paciente, ele tem que participar desse processo de tomada de decisão, desse processo de escolha de tratamento, tá? Então, isso tudo tem que ser conversado, Isso só vai ser possível se ocorrer essa relação entre gestores, os líderes, os que vão estar no processo de administração nos serviços de saúde, os trabalhadores e os usuários. Porque será que esses gestores, as pessoas que estão na parte administrativa, eles, por exemplo, eles vão decidir fazer alguma mudança, Um exemplo, vão decidir fazer alguma mudança em um serviço de saúde.
é interessante, é necessário que essa mudança ela seja apresentada inicialmente aos trabalhadores, né, porque são eles que vão estar lá trabalhando. Então, quem que vai saber o que é melhor, né? Quem vai saber se aquela mudança é possível? Os próprios trabalhadores. Então, os gestores eles não podem somente chegar lá e impor uma mudança, né? O ideal é que tudo isso seja comunicado. E também aos usuários, né? Quem vai estar na linha na linha de ponta ali, quem que vai receber aquele serviço de saúde? Os usuários. Né? Quem são os beneficiados com os serviços de saúde? Os usuários. Então, eles também precisam estar a par, conhecer, né, esse processo de mudança. Por isso, a importância da comunicação entre esses três atores responsáveis pelo SUS, tá bom? Os três são importantes, não tem um mais importante que o outro, tá? Os três precisam trabalhar juntos. Aí aqui ele nos fala de algumas relações de poder, né, nos locais de trabalho ou na assistência à saúde em si, que levam a práticas desumanizadoras. Eu acredito que eu tenha falado isso na aula de ontem, mas em geral, o que acontece? Os profissionais de saúde, né, alguns profissionais de saúde, eles criam uma barreira. Eles criam uma barreira entre o profissional e o usuário, como se o profissional ele fosse o dono de toda a sabedoria, o dono da razão e os pacientes, né, eles estivessem ali somente para receber, não tivesse direito de escolha, né? Em geral, a gente observa a criação desse muro. A gente observa profissionais que não conversam com pacientes, né? A gente conhece profissionais que não olham nos olhos, que não tocam o paciente. E tudo isso são práticas desumanizadoras. Quando você realiza um procedimento no qual o seu paciente não quer fazer, isso é uma prática desumanizadora, né? Tudo que você for fazer, você tem que ter a autorização do paciente ou do seu responsável, tá? Ele precisa autorizar, né? E para isso você tem que conversar, você tem que explicar o porquê daquilo, né? Qual a necessidade daquilo e tudo mais. Vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, a PNH conta com equipes regionais de apoiadores que se articulam às secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, a Política Nacional de Humanização, ela está vinculada às três esferas do governo, tá? Federal, estadual e municipal. Os três, eles precisam trabalhar juntos para colocar em prática esse serviço de humanização. A partir desta articulação se constroem de forma compartilhada planos de ação para promover e disseminar inovações nos modos de fazer saúde. Então, a partir dessa integração desses três setores, federal, estadual e municipal, precisam ser desenvolvidos planos de ação, né? Então, o que é um plano de ação? O plano de ação, você vai identificar um problema, por exemplo. Você vai identificar um problema, né? Depois que você identifica esse problema, você vai pensar em medidas, em intervenções para poder lidar com esse problema. Isso é um plano de ação, tá? E aí você tem metas, você tem datas, você tem objetivos, certo? E esses planos de ação, eles precisam ser construídos a partir desses três setores, federal, estadual e municipal. Pensando o quê? Com qual objetivo, né, desse plano de ação? Inovar nos modos de fazer saúde. Então, a gente conhece um modo de fazer saúde muito atrasado, né, hierárquico, onde uma pessoa manda e o outro simplesmente obedece sem questionar, né, somente obedece, ouve, vai lá e faz. Isso não é um modo de se fazer saúde, né?
O modo de se fazer saúde de forma humanizada é a partir da comunicação, é a partir da conversa, né? Isso sim é um modo de se fazer saúde de forma humanizada e não somente um dar ordem, né, e o outro obedecer. A partir da análise dos problemas e dificuldades em cada serviço de saúde, então que a gente havia falado, né? Para você elaborar um plano de ação, você tem que identificar quais são os problemas, quais são as dificuldades daquele serviço, né? Lá na enfermaria onde você está trabalhando, o que você observa como principal dificuldade naquele setor, né? Quais são as limitações de vocês e o que vocês podem fazer para lidar com aquele problema. Isso é você pensar em um plano de ação. E tomando por referência experiências bem-sucedidas de humanização, a PNH tem sido experimentada em todo o país. Então, a gente tem que sempre buscar referências, galerinha. A gente tem que buscar referência de sucesso, né? Você vai ver, ó, isso daqui deu certo em tal lugar. Ah, então pode dar certo aqui também. Né? Então, nós precisamos buscar referências de experiências que foram bem-sucedidas em outros locais e colocar em prática no nosso setor. Ah, não pode inovar? Claro que pode, né? E se você resolver inovar, que essa inovação venha a ser compartilhada, né, para que seja aplicada também em outros locais. Ó, eu gosto muito dessa parte aqui, ele fala assim: existe um SUS que dá certo, e dele partem as orientações da Política Nacional de Humanização, traduzida em seu método, princípios, diretrizes e dispositivos. Então, o SUS, meninos, quem já fez a disciplina, né, de sistematização do SUS, pode compreender o quanto o SUS é bonito, né? O quanto no SUS, no papel, ele é bonito. Ele é um direito de todos, de forma integral, né? Com equidade, enfim. Ele obedece, né, todos os princípios, é uma prática humanizada, né? O SUS, ele é um serviço humanizado, né? Só que, infelizmente, quando a gente observa na prática, a gente vê falhas muito grandes nesse processo de humanização. E isso não pode acontecer, né? O SUS, para que ele realmente exista, ele tem que ser uma política humanizada. Porque o SUS ele só vai fazer sentido se ele for uma prática humanizadora. Se ele não for, ele não vai fazer sentido. Né? Então, o SUS ele precisa estar ligado a uma política nacional de humanização. E para isso nós temos alguns princípios, alguns métodos que são os que nós vamos estudar agora. Tá? Então, qual o método, né, do Humaniza SUS? O Humaniza SUS, como também é conhecida a política, meninos, se vocês não estiverem entendendo, se não estiverem conseguindo acompanhar, vocês me digam que a gente volta. Professora, com licença de atrapalhar aí, é porque tem aluno que está dizendo que não está conseguindo entrar na plataforma. Ah, sim. Deixa eu ver aqui, rapidão. Vou ligar aqui rapidão. Só um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Oi, hein? Tem um monte de aluno reclamando que não tá conseguindo entrar na plataforma. Tô vendo, eu já tô tentando aqui resolver, tá? Tá bom, então. Tchau. Tá. Vamos aguardar um pouquinho, tá, meninos? Que eu tô pedindo aqui pro Matheus resolver o que tá acontecendo. Vamos aguardar um pouquinho, tá, meninos? Enquanto o Matheus tenta resolver aqui.
Pronto, falta alguém? Pronto, então vamos retornar aqui, né? Qualquer coisa vocês me avisam aí, que eu não fico acompanhando o celular não, tá? Então tá, vamos retornar aqui a nossa aula, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Para poder solucionar aqui. A mensagem no celular eu não consigo. Tem gente que está dizendo que ainda não está conseguindo entrar. Pois é, tô conversando aqui com o Matheus. Acho que agora sim, todo mundo, né? Vamos voltar então aqui a nossa aula. Bom, para a galerinha que entrou agora, né, eu vou fazer um breve resumo, tá? Humaniza SUS, meninos, ou a Política Nacional de Humanização, ela é uma política que visa, né, que tem como objetivo colocar em prática a humanização nos serviços de saúde. Então, nós temos uma política que nos orienta como que deve ser essa prática de humanização dentro dos serviços de saúde, tá bom? E a aplicação, né, dessa política nacional de humanização, ela tem que ser direcionada a todos os serviços de saúde. Então, desde lá a atenção básica, desde o atendimento lá no postinho de saúde, tem que ser um atendimento humanizado, até um serviço em um centro cirúrgico, em uma UTI, em uma clínica especializada, tá? Então, essa humanização, esse reconhecimento da importância, né, do paciente, das necessidades do paciente, reconhecer que esse paciente ele tem direito de escolha de tratamento, enfim, né? Humaniza SUS, então, ele tem alguns métodos, algumas diretrizes, que são os que nós vamos estudar agora, tá? Humaniza SUS, como também é conhecida essa Política Nacional de Humanização, ela aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores, na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho. Então, como nós já havíamos comentado, né, essa política ela busca justamente essa inclusão de trabalhadores, né? Então, quem que deve atuar na humanização? Os trabalhadores, os usuários e os gestores, tá? Todos esses precisam atuar, precisam estar presentes nesse processo de humanização.
A comunicação entre esses três atores do SUS provoca movimentos de perturbação e inquietação, que a PNH considera um motor de mudanças e que também precisam ser incluídos como recursos para a produção de saúde. Então, essa comunicação entre esses três atores do SUS, que a gente havia falado, os usuários, os gestores e os trabalhadores, eles precisam trabalhar juntos para que venha a ser proporcionada uma mudança, E essa mudança, ela só vai acontecer se ocorrer justamente essa interação entre esses três atores. Se essa interação ela não acontecer, a mudança no serviço, a mudança na assistência não estará presente. Então, por isso, a gente destaca a importância de atuação dos usuários, dos trabalhadores e dos gestores nos serviços de saúde. Humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças no processo de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Então, essa humanização ela tem que acontecer como uma construção, Ela tem que acontecer de forma construída, trazendo mudanças, e ela não pode estar presente em um grupo isolado. Então, não é um profissional ou dois que tem que atuar na prática de humanização, mas sim tem que ser uma prática coletiva e compartilhada. Porque vamos pensar assim, a gente está lá num serviço de saúde, e tem uma equipe que pratica a política de humanização, mas as outras 5 equipes não praticam a política de humanização. Então, o paciente ele só vai ter uma assistência humanizada quando for a equipe 1, as demais ele não vai ter uma assistência humanizada. Então, isso não reflete como deve ser o SUS. Todos precisam trabalhar, todos precisam trabalhar de forma coletiva e compartilhada para colocar em prática essa política de humanização. Não é um que deve fazer, são todos. É uma política que deve estar presente nos gestores, como a gente havia comentado. Os gestores, eles também precisam de práticas de humanização. Os trabalhadores, quem vai trabalhar ali diretamente com a assistência, e também os usuários, Incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Então, nós precisamos entender o quê? Que nós precisamos estimular a produção de novos modos de cuidar, de novas formas de trabalhar com o paciente. Então, a gente precisa estar sempre mudando, a gente precisa estar sempre melhorando e não parar ali na forma como está, pronto e acabou. Não, a gente precisa estar sempre evoluindo, buscando oferecer o melhor para o nosso paciente. Eu sempre oriento a você fazer uma avaliação, por exemplo. Você foi trabalhar hoje, Foi lá, trabalhou, se dedicou, fez o seu melhor. Chega em casa e reflete sobre o seu trabalho, eu fiz isso aqui foi legal, isso aqui foi bom. Mas eu falhei em determinada parte. Poderia ter agido de forma melhor, poderia ter melhorado, poderia ter feito de uma forma diferente, Então, você avalia quais foram os problemas que você teve, quais foram as dificuldades que você teve, e a partir daí você busca melhorar. Então, você não tem que pensar sempre que você é um profissional excelente que não erra, Você sempre tem que pensar no que você pode melhorar, o que você pode fazer a mais, Mas incluir como, Então, como que deve ser feita essa inclusão, de gestão, de profissionais, de usuários? As rodas de conversa, Então, através da conversa, através do diálogo, é que nós vamos ter
esse processo de mudança no nosso trabalho. Se não tiver conversa, se não tiver diálogo, se a gente não procurar, né, entender quais são as nossas dificuldades, onde a gente precisa melhorar, a gente não vai crescer diante disso, né? A gente vai estar sempre na mesma, sempre errando as mesmas coisas, sempre apresentando as mesmas dificuldades. Então a gente precisa conversar, a gente precisa ter o diálogo, né? E esse diálogo ele precisa acontecer entre os usuários de saúde. Então os gestores e os profissionais eles precisam conhecer qual é a necessidade dos meus usuários, quais são as necessidades dos meus usuários, né? Nós estamos aqui inseridos dentro de uma comunidade. Quais são as necessidades dessa comunidade, né? Então os gestores e os profissionais eles precisam conhecer a necessidade desses usuários. Cada comunidade vai ter uma necessidade diferente, né? Cada região tem uma necessidade diferente. Você tem que entender quais são as principais causas de adoecimento, por exemplo, daquela população. E o que está levando, né, ao alto índice de adoecimento? O que a gente pode fazer para melhorar essa circunstância, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Incluir os trabalhadores na gestão é fundamental para que eles, no dia a dia, reinventem seus processos de trabalho e sejam agentes ativos nas mudanças nos serviços de saúde. Incluir usuários e suas redes sociofamiliares nos processos de cuidado é um poderoso recurso para ampliação da corresponsabilidade no cuidado de si. Então, essa inclusão dos trabalhadores nesse processo de gestão é essencial. Tá? Porque como que um gestor ele pode administrar determinado serviço de saúde se ele não conhece os serviços, se ele não tem afinidade com o trabalhador? Ele não vai conseguir trabalhar de forma coerente, né? Ele precisa ter uma boa interação com esse trabalhador. Incluir usuários e suas redes sociofamiliares nos processos de cuidado também é um poderoso recurso para a ampliação da corresponsabilidade no cuidado de si. Então, quando você inclui o usuário, quando você inclui o paciente no seu serviço, na sua assistência, o que você está fazendo? Você está dizendo que é responsabilidade também do usuário o seu próprio cuidado. Então, nós não somos 100% responsáveis pelo cuidado de um paciente. Ele também tem que ser corresponsável pelo seu cuidado, tá? Ele tem que ser corresponsável no cuidado de si. Ele tem que ter o poder de escolha, né? Por exemplo, entre determinados tratamentos. Ele tem que poder dizer o que ele quer, o que ele não quer, o que ele se sente confortável, o que ele não sente, né? Então, ele tem que estar presente nesse processo de assistência. Humanizar o SUS requer estratégias que são construídas, então, o que a gente consegue resumir, né? Fazer um resumão de tudo isso aqui que a gente está falando. Humanizar o SUS. Como que a gente pode humanizar o SUS? Requer estratégias que são construídas, né? Estratégias que são construídas entre quem? Entre os trabalhadores, entre os usuários e entre os gestores de saúde, certo? E dentre os princípios, nós temos o princípio da transversalidade. A Política Nacional de Humanização, ela deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. Então, como eu havia comentado com vocês, né? A PNH, ela precisa estar presente em todos os serviços de saúde que são ofertados para a população. Desde a atenção básica até um serviço especializado, a humanização ela precisa estar presente. A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. A gente observa muito essa relação de poder hierarquizada, né? Onde uma pessoa manda, né, e os demais obedecem, certo?
Mas a Política Nacional de Humanização, ela defende justamente o contrário. Ela defende que essas relações de trabalho, elas precisam ocorrer através da comunicação. Essas pessoas, elas precisam comunicar-se entre si, né? Elas precisam ter uma boa relação e não somente um mandar e o outro obedecer, né? E isso não é humanizar. E a partir do momento que você só manda, o outro só obedece, você não está colocando em prática a política de humanização. A gente tem que reconhecer que todos possuem alguma sabedoria, que todos possuem algum conhecimento, que todos podem contribuir de alguma forma, né? Não somente uma pessoa que está ali para mandar e o outro obedecer, tá? Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Ou seja, né, nós somos profissionais de saúde, nós possuímos o conhecimento científico, nós conhecemos a doença, nós conhecemos o tratamento. Perfeito, isso mesmo. Mas a gente também tem que reconhecer que o paciente, né, aquela pessoa que está sendo assistida, aquela pessoa que está recebendo o tratamento, ela também pode contribuir, né? Ela também pode contribuir de alguma forma, com algum conhecimento, com alguma sabedoria, né? De alguma forma ela pode e deve contribuir com o seu tratamento. Porque como eu estou falando e repetindo aqui para vocês, nessa saúde ela tem que ser corresponsável. Então vocês precisam parar de pensar que os únicos responsáveis pelo tratamento de um paciente são os profissionais de saúde. De forma nenhuma, né? Os profissionais de saúde, eles precisam atuar juntamente com o paciente. Você não pode só chegar lá e mandar e o paciente obedecer, né? Você tem que conversar com ele, você tem que discutir com o seu paciente o que é melhor para ele. Afinal, quem vai saber o que é melhor para ele, né? Ele mesmo ou uma outra pessoa? Ele sabe o que ele quer, ele sabe o que é bom para ele, né? E aí a gente tem que conversar, a gente tem que mostrar o nosso lado. Então a gente vai acompanhar, muitas vezes vocês vão observar isso, pacientes que se recusam a fazer uso de alguma medicação, né? O que eu posso fazer diante de uma situação como essa? Você pode conversar com ele, você pode explicar para que serve aquela medicação, como que ela vai ser feita, quanto tempo ela demora, o que ele pode sentir se ele não tomar aquela medicação, o que vai acontecer com ele se ele possivelmente não tomar. Você vai conversar, você vai se explicar. Mesmo assim o paciente recusou, ponto, é direito dele. E o que eu vou fazer, professora? Você vai registrar lá no prontuário do seu paciente, você vai conversar com a equipe, né? Falar assim, ó, seu fulano, equipe, recusou a tomar a medicação, vamos pensar em uma outra alternativa para ele, né? E assim por diante, tá? Mas a gente tem que reconhecer a importância, a gente tem que reconhecer a participação dos usuários diante do seu tratamento. A decisão da gestão interfere diretamente na atenção à saúde. Isso aqui todo mundo concorda, né? Então a gestão, quando ela toma determinadas decisões ou então faz determinadas escolhas, ela vai interferir diretamente na assistência, certo? Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e das redes de saúde, assim como participar ativamente desse processo de tomada de decisão na organização da saúde e nas ações de saúde coletiva. Então, como as decisões da gestão elas vão atingir diretamente os serviços de saúde, ele nos diz o quê? Que esses trabalhadores e que esses usuários, eles precisam atuar, eles precisam estar presentes nas tomadas de decisão da gestão, né? Isso a gente observa muito
Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de participar das conferências em saúde, né? Essas conferências em saúde, municipal, estadual, nacional, o que essas conferências elas realizam? Um debate, né, sobre determinados assuntos, sobre determinados problemas entre os gestores. Então, os gestores estão presentes nessas conferências, os trabalhadores, né, os servidores na saúde e os usuários, tá? Então, através dessas conferências, nós temos a atuação desses 3 atores do SUS. E durante essas conferências, são muito legais, quem tiver oportunidade de participar, né, durante essas realizações da conferência, é extremamente interessante, porque através dessas conferências são identificados problemas, né, municipais, a nível estadual, enfim. E a partir daí, né, a partir do momento em que identifica-se alguns problemas, nós vamos pensar em soluções, né, em medidas para lidar com aqueles problemas. E aí a gente observa gestão, trabalhadores e usuários do SUS trabalhando juntos. Isso é a humanização do SUS, tá? Aí aqui novamente ele repete para a gente, né, a importância da corresponsabilidade no cuidado, né? O cuidado e a assistência em saúde não se restringem às responsabilidades da equipe de saúde. Então, nós não podemos pensar que um cuidado, que uma assistência em saúde, ela é de responsabilidade somente da equipe. Então a cura e o tratamento desse paciente depende somente da equipe de saúde. Não. O usuário e a sua rede sociofamiliar, né? Então, o usuário e a sua família, os seus amigos, eles também devem ser corresponsabilizados pelo cuidado durante esse tratamento, né? Então, o usuário, a família, os amigos, eles também precisam estar presentes, eles também precisam estar envolvidos durante esse tratamento, assumindo, então, uma posição protagonista com relação à sua saúde e à daqueles que lhes são caros. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. O usuário, não só pacientes, os trabalhadores, não só cumprem ordens, tá? Então, os usuários, eles não são só os pacientes, eles precisam participar, né, também dessas tomadas de decisão. E os trabalhadores, eles também não só cumprem ordens, né? Eles também não só cumprem ordens da gestão, eles também precisam acompanhar, eles também precisam fazer parte dessa mudança. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valores e incentiva a sua atuação na produção de saúde. Então, um SUS que põe em prática essa política nacional de humanização, ela reconhece que cada pessoa tem o seu papel, ela reconhece que cada pessoa tem os seus direitos, tem a sua forma de atuar nessa produção de saúde, tá certo? Bom, meninos, alguém tem alguma pergunta a fazer? Ficou claro para vocês? Então, hoje a gente vai estudar essa parte da Política Nacional de Humanização, tá? Amanhã a gente vai estudar algumas diretrizes, em especial, né, o acolhimento. Então, a gente vai entender o que significa esse acolhimento no SUS, tá? O acolhimento, ele trata-se de uma das diretrizes, né, da Política Nacional de Humanização e, conforme o nosso cronograma, é o tema da nossa aula de amanhã, tá? Então, vocês podem dar uma lida nesse mesmo material, a gente vai continuar, tá? A partir daqui, a gente vai continuar a nossa aula de amanhã, tá? Então, o conteúdo da aula de amanhã já está aqui disponível para vocês.
E eu oriento para que vocês façam uma leitura, né, uma leitura tanto dessa parte que a gente trabalhou na aula de hoje, né, quanto da aula de amanhã, para que vocês possam vir com mais, né, domínio do conteúdo, para que vocês consigam entender melhor, para fazer perguntas também, né, se alguém tiver alguma dúvida. Tá bom, meninos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou claro? Alguém quer que eu repita alguma informação? Professora, esse material aí é o que você já mandou no grupo, né? Isso, foi o que eu mandei ontem à noite. Tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, meninos, então a nossa aula por hoje é só, tá bom? Eu aguardo vocês amanhã e qualquer dúvida eu também estou à disposição, tá? Vocês podem me perguntar, assim que possível eu respondo, tá bom? Bom dia a todos e até amanhã.